Olá, boa tarde. Controle de embreagem na ladeira. Esse assunto é um tema prático também, como eu tenho falado. No final, nós vamos ter uma visualização. Vamos fazer uma visualização também ligada ao assunto que a gente vai falar, tá bom? Vocês não fazem esse controle de embreagem porque tem medo. Medo do quê? Medo de não controlar o carro e de deixar o carro descer e, obviamente, bater no carro de trás. Ótimo, isso aí é pura verdade, tá, gente? Se você não tiver controle mesmo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, primeiro a gente precisa entender que o medo não está no pé, não está na mão, não está no corpo, ele está na mente. A primeira coisa que tem que entender, que o medo, ele está na mente. É lá na sua mente que acende uma luz vermelha quando você fala, vou dirigir, ou se já está dirigindo, tem muita gente que já dirige, mas tem medo da ladeira, então, eu vou ter que pegar a ladeira, então, tchum, a luz vermelha acende. Aonde acende? Na mente, tá? É tudo na mente. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, a olhar e a dominar esse medo na nossa mente, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender, que o medo está na mente, tá? Quando vocês entenderem isso, vocês não vão ficar pagando aulas particulares, principalmente quem já tem habilitação, para perder o medo. Porque a aula em si, o treinamento em si, ele é mecânico. Você vai fazer aquele treinamento motor, as mãos, pés, o corpo. Você vai treinar o corpo. E não adianta, porque tem que treinar a mente. E o treinamento da mente é o treinamento da emoção. O medo é uma emoção. Os pensamentos, você tem que olhar para os pensamentos que passam pela sua mente quando você pensa em dirigir. Ou quando você pensa em fazer a ladeira, ou estacionar, ou qualquer outra coisa. A primeira coisa é observar quais são os pensamentos que vêm, tá? E a segunda é questionar. Será que é verdade? Será que esse pensamento é verdadeiro? Será que ele é realidade? Será que se eu sair, vai acontecer exatamente isso? Porque, veja bem, você pensa assim, vou dirigir. Imediatamente, aquele medo que está lá há muito tempo acumulado na sua mente, vai acender aquela luz vermelha dizendo, não vá, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Aí, em seguida, vem os pensamentos de medo, tá? Primeiro vem a emoção, depois vem os pensamentos. Se eu sair, eu vou bater. Se eu sair, eu não tenho controle do carro, eu vou atropelar. Se eu parar no semáforo, eu vou deixar o carro morrer. E aí eu não vou conseguir sair, e aí eu vou passar vergonha. Veja, você consegue listar e consegue fazer todo o seu percurso de medo na sua mente, porque você não saiu. E nem vai sair, porque o medo não vai te deixar sair. Então, observe esses pensamentos. A partir da emoção do medo, você pensa assim, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vocês comigo aqui, ó. Primeiro você pensa assim, vou dirigir. Aí você vai perguntar, você vai observar quais são os pensamentos que vêm quando você diz vou dirigir. O primeiro pensamento que vem, na verdade, vamos colocar o primeiro pensamento que vem, que é melhor, depois a gente pensa nos outros. Então, primeiro vem a emoção, depois vem o pensamento. E esses pensamentos são aqueles pensamentos de medo, aqueles pensamentos de antecipação, aqueles pensamentos assim, e se eu sair, e se der errado, e se. Penso na marcha e embreagem. Pensou, vou dirigir, você lembra da marcha e da embreagem, é isso? A gente vai falar exatamente da embreagem, certo? Então, veja bem, os pensamentos são negativos. Quando você pensa em dirigir, você tem pensamentos negativos. Deveria ser o contrário. Quando eu penso em dirigir, eu só penso em coisa boa. Eu só penso no que eu vou passear,
nunca vou me divertir. Eu nem lembro que tem trânsito, tá, gente? Geralmente eu não penso, eu vou pensar no trânsito na hora que eu estiver no trânsito, porque na hora que eu penso em dirigir, nenhum pensamento ruim me vem na cabeça. Porque para mim é uma coisa boa. Olha a diferença. Eu só penso coisa boa quando eu vou dirigir. Vocês só pensam coisa ruim. Tá vendo como o medo age na mente de vocês? E é esse mindset que a gente chama, essa mentalidade, essa caixa, esse arquivo de pensamentos ruins que a gente precisa mudar. Tá? Vocês têm um arquivo. Nosso cérebro é como se fosse um computador. Como se? O cérebro é muito mais poderoso, faz muito mais coisas. Mas é como se ele fosse um computador que tem lá as pastinhas dele, assim. Aí tem a pastinha do medo, tem a pastinha das memórias, da alegria, tem um monte de pastinhas. E toda vez que você pensa em dirigir, está lá na pastinha do medo. É a pastinha do medo que você vai lá e saca da sua memória. E aí só tem pensamentos de medo. Aí desfia toda, sabe aquele rosário de pensamentos sempre iguais, de medo, não vai dar certo, eu não sou capaz, enfim, todas essas coisas. Você entende? Então, precisa tratar o medo na mente, primeiro, ok? Quando você mudar esse pensamento, mudar essa caixinha, Olivia, como é que faz para mudar? Bom, aí tem umas técnicas que eu ensino e que eu aplico nas minhas terapias, ensino nos cursos que eu faço, curso online. Voltei a dar aulas por uma decisão, na verdade, como é que eu vou explicar para vocês? Ser instrutor é a minha essência, é isso. E ser terapeuta é a minha missão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou voltando agora à minha essência, que é, eu sempre gostei de ensinar, de dar aula e ajudar as pessoas a dirigirem, mas agora com o conhecimento da terapia também. Voltando a dar aula, é óbvio que eu vou focar nessas coisas práticas, assuntos práticos, e acho que é por isso também que eu estou motivada a falar sobre essas questões.